Ele reconhece que o Estado brasileiro não cumpre integralmente suas obrigações com a sociedade. Ele sabe que jovens pobres e negros são as principais vítimas da educação insuficiente, da falta de oportunidades e da desigualdade social. Ele afirma que a sociedade brasileira exige soluções urgentes para estancar a tragédia diária de famílias que perdem filhos para as drogas, o tráfico, a violência, o crime organizado. E reconhece que o nosso sistema prisional é absurdamente desumano, caótico, degradante, e é exatamente com essas palavras que eu acabei de usar e que foram retiradas de um discurso dele. Mesmo assim, o deputado maranhense Juscelino Filho, do PRP, é a favor da redução da maioridade penal. Vamos saber o porquê nessa entrevista com ele. Deputado, tudo levava a crer, pela leitura que fiz, que eu iria dizer que o senhor seria contra a redução da maioridade. No entanto, é exatamente o contrário. Por quê? Porque, assim, eu não tenho a ilusão de que a redução da maioridade penal, por si só, vai implicar numa redução automática da criminalidade. Eu acredito mais que ela vem para corrigir uma disfunção do ordenamento penal hoje existente. Então, tanto que eu sou a favor da redução da maioridade penal, que é o que eu defendo no artigo que a gente publicou e no meu discurso, em relação para baixar para 16 anos, em caso de crimes hediondos contra a vida. Fui bem exclusivamente nessas situações, entendeu? Até por conta do que você acabou de colocar, das políticas que hoje o Estado oferece à sociedade no sistema prisional brasileiro. Se nós generalizarmos essa questão, vai ficar inviável, porque hoje nós já temos um déficit carcerário gigantesco. Temos uma população, acho que a segunda maior população carcerária do mundo, se não me engano. Então, fica difícil, realmente fica totalmente inviável se a gente praticar dessa forma. E sou a favor, sim, para esses crimes contra a vida, porque eu acho que nessa questão a gente vai estar dando uma resposta que a sociedade quer. Não é à toa que hoje a grande maioria da sociedade brasileira defende a redução da maioridade penal. Isso, diversas pesquisas já foram feitas e algumas até publicadas nesse sentido, né? E a gente vai estar dando uma resposta, o Congresso vai estar dando uma resposta para a sociedade, porque a sociedade, por que ela defende, no meu ver, a redução da maioridade penal? Primeiro, ela quer estancar essas tragédias que nós vimos no dia a dia, envolvendo famílias e crimes praticados por jovens de 16, 17 anos. E aí, isso é um motivo. O outro é que eu acho que a força da mídia atua muito na sociedade. Então, a forma que a mídia coloca emblematicamente algumas situações. Um jovem de 16 anos praticou um crime contra a vida, às vezes a forma que aquilo é colocado. Então, baseado nisso que eu acho que tem esse sentimento dessa redução. Agora, deputado, esses sentimentos normalmente eles são acirrados, e o senhor fala muito bem do papel da mídia, que é importantíssimo nesses casos, nos instantes de grande comoção, quando crimes até de enorme repercussão, crimes terríveis, são cometidos. Nesses casos, pesquisas indicam, por exemplo, que a população imediatamente após esses acontecimentos são favoráveis à aplicação até da pena capital, da pena de morte. Não estaria acontecendo um fenômeno semelhante no caso dessas pesquisas em relação à redução para os 16 anos da maioridade penal? Nessa visão pode até ser, mas eu acredito que essa questão do crime envolvendo jovens está cada vez mais associado ao uso de drogas, a má influências e a influência direta de bandidos mesmo, profissionais, naqueles jovens para poder praticar esses tipos de crime, sabendo que não vão ter medidas que irão punir eles de formas mais severas. Então, assim, baseado nisso, eu acredito que
quando acontece um crime emblemático, a força da mídia é indiscutível em cima disso, indiscutível. Tanto que eu acho que esse sentimento de grande maioria, quase que absoluta da sociedade brasileira, defender a maioridade penal, a redução da maioridade penal, é baseado em cima disso. Mas a questão das tragédias diárias e do aumento da criminalidade nessas faixas etárias, por influência de bandidos, induzindo jovens, aqui, principalmente aqueles jovens envolvidos no uso de drogas, que a gente vê. Então, eu acho que esse aumento justifica a gente poder ter uma medida mais severa para crimes contra a vida, por isso eu defendo, nessa faixa etária de 16 a 18 anos. Agora, deputado, como eu disse, quer dizer, o sistema prisional, como o senhor disse, é absurdamente desumano, caótico, degradante. E lá no seu próprio estado, o exemplo, por exemplo, do presídio de Pedrinhas, que foi notícia nacional, é um ótimo exemplo disto. O senhor acredita que esse jovem, indo parar num presídio como Pedrinhas, tem alguma chance de ressocialização? Tendo ou não cometido um crime hediondo? Concordo com você plenamente. Nessa visão, se a gente for olhar o sistema prisional, se a gente for olhar a política que é exercida pelo governo hoje, não tem o que se discutir. Não tem o que se discutir. Nos presídios que a gente cita como exemplo, você está citando Pedrinhas no Maranhão, mas tem diversos no Brasil afora, nas mesmas condições, talvez até piores, porque Pedrinhas foi vítima também porque virou o foco e entraram lá e houve Até outro dia Carandiru estava aí, né? E aí aquilo foi um momento, mas existem outros diversos no Brasil nas mesmas situações de Pedrinhas. Então, aquele momento o Maranhão foi o foco. E é um exemplo mesmo. Eu acho que eles não vão se recuperar, porque não tem como. Eu acho que nenhum ser humano que entrar numa instituição daquela, ainda mais um jovem, a tendência é piorar, o contrário. Mas isso aí é uma obrigação do Estado. Então, é aquela questão, o Estado que tem que punir. Então, mas o Estado, ele primeiro tem que dar uma educação de qualidade para os jovens, ele tem que dar cultura, ele tem que dar condições para tirar os jovens do caminho das drogas, do caminho da criminalidade, para depois ele querer punir. E quando for punir... Porque essa punição, deputado, ela não ocorre muito mais por um desejo de vingança, digamos assim, de quem se coloca a favor da redução da maioridade penal, e não por um desejo de modificação da sociedade para melhor, pela recuperação desses jovens? Eu não vejo assim, eu vejo... A recuperação, o senhor próprio reconhece que é praticamente impossível nas condições carcerárias atuais. Vejo assim, eu vejo que o Brasil, eu acho que tem o melhor estatuto da criança e do adolescente do mundo, mas não consegue aplicá-lo de forma adequada. Agora, porque é falta de investimento, é falta de prioridade política, talvez... Não seria o caso, por exemplo, de mexer no estatuto? Antes de mexer na questão da redução? A comissão da redução da maioridade está ali para isso, para discutir, debater, escolher o melhor caminho. Lá tem muitos contras, outros a favor, respeito a posição de todos, entendeu? Desde a admissibilidade da matéria, a discussão já foi ampla, porque ela não teve consenso quanto à sua constitucionalidade, se é ou não cláusula pétrea. Então, a admissibilidade daquela matéria na CCJ foi de responsabilidade nossa. Eu, como membro, votei pela admissibilidade. Então, é de responsabilidade nossa, porque amanhã a gente pode discutir, aprovar uma matéria aqui, o Supremo chega lá e dizer que ela é inconstitucional e acabou. Então, é de responsabilidade nossa hoje. A decisão da admissibilidade. Essa Sim, que já foi já passou. Já passou. Né? Mas eu acho o seguinte, que o Estado não aplica de forma adequada essa política, e eu acho que tem que ter uma prioridade para isso no Estado. Não só na questão mesmo do Estatuto, das medidas socioeducativas, das casas de detenção socioeducativa, até no sistema prisional mesmo. Se for puxar dados recentes do valor que tinha previsto para investimento no ano passado em presídios, em melhoramento das unidades, em novas unidades, só 10% foi aplicado. Isso é uma coisa absurda, porque isso é um problema muito grande do país. A gente está falando de uma população carcerária de 500 mil de habitantes. Possivelmente não foi aplicado por falta de projeto. Sem projeto, como aplicar bem os recursos? Talvez por conta de falta de projeto. Apenas? Talvez por conta de falta de projeto, talvez por conta de falta de prioridade mesmo do governo. Porque se for uma política de prioridade no governo, acabar com o problema do sistema carcerário,
Eu acredito que o governo tem a condição de fazer isso e eu acho que isso tem que ser uma política de prioridade porque não justifica, é uma coisa desumana. Eu, como médico, acho uma coisa desumana hoje o sistema carcerário brasileiro. Deputado Juscelino Filho, do PRP do Maranhão, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao sistema de comunicação da Câmara, o espaço, Rádio Câmara. Estamos à disposição aí para poder contribuir, participar e da melhor forma possível dos debates que acontecem no Parlamento. Será sempre muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.